Peço a você que abra o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 35 a 51. João 1, 35 a 51. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus faça de Jesus o centro do nosso coração, a ponto de a gente se esquecer de qualquer preocupação mundana, qualquer distração, para que a gente possa prestar atenção apenas na palavra do Senhor, que diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, louvado seja o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, a tua palavra é belíssima, riquíssima, e de grande ensino e utilidade para cada um dos meus irmãos e para mim mesmo nessa manhã. Os nossos corações estão aqui expostos diante da lente do holofote do Espírito Santo, para que o Senhor faça conosco conforme lhe apraz. Opera em nós a tua verdade, conforma-nos a Cristo e ajuda-nos a segui-lo como discípulos verdadeiros, usando o sermão dessa manhã para isso, este servo, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem desenhar um restaurante, crianças. Um restaurante, tá? Então vai ter uma mesa lá onde você vai sentar para comer, e em cima da mesa do restaurante o que tem? Comida, né? Faz um prato bem bonito, tá? Bem bonito, com salada, porque salada é bonita, né, crianças? Né? Tem que comer frango, todas aquelas coisas gostosas que você tem que comer e que a sua mãe e seu papai mandam você comer também, tá joia? Para as crianças maiorzinhas, vocês podem fazer um menu do lado, tá, crianças? Faz um cardápio, e nesse cardápio as crianças maiorzinhas vão anotar os 4 pontos do sermão. Opa, viu? Essa é a comida de hoje, tá? Crianças maiorzinhas que conseguem escrever os 4 pontos do sermão e a lição principal de cada um deles. Meus irmãos, imagine a experiência da criança que vai ser surpreendida pelo papai e pela mamãe que decidiram dar para ela um porquinho da Índia. Estou falando de restaurante, agora eu falo de porquinho da Índia, né? Mas eu nunca passei por essa experiência, mas eu lembro de um amigo meu que passou e contou para mim quando ele chegou em casa e viu ali um cercadinho que os pais montaram enquanto ele estava na escola, e ele olhou para aquele animalzinho caramelo e branco, encolhido sobre a palha. E aí o coração dele acelerou, ele se inclinou ali, estendeu o dedinho, perguntou: pode tocar? O pai falou: pode tocar.
e ali ele toca pela primeira vez aquele pelo macio como um algodão quente, e depois a mão vai passando, né? O bichinho faz aquele, né? Porquinho da Índia, e ele foi passando a mão, e ali depois ele pega ele no colo, apertou ele contra o peito, e nesse instante nasce aquele afeto que crianças às vezes têm com um animalzinho, né? Cada sonzinho, cada olhar transforma aquilo ali numa pequena amizade. A criança fala: eu vou cuidar de você, não é o que ela fala para o animalzinho? Eu vou cuidar de você. E ali Deus usa também essas coisas domésticas. Deus criou os animais domésticos para abençoar também as crianças. Querido, se ao entrar em contato pela primeira vez com uma criatura do mundo criado e caído, isso pode gerar uma multidão de novos afetos e sensações. Como é que é a experiência não de tocar, mas de ser tocado pelo Criador? Através do seu Filho, que nos chama com voz suave, falando: eu vou cuidar de vocês. Quando o Messias encontra as nossas vidas no meio das nossas vidas, e nos chama para sermos seus discípulos. O que isso representa na minha e na sua realidade de vida? O que significa ser um discípulo de Jesus? Hoje fala-se sobre o discipulado nas igrejas. As igrejas estão acordando para a necessidade do discipulado cristão. Provavelmente quando você está aí vendo o seu Instagram, você está vendo. Muitos pastores estão falando agora sobre a importância do discipulado. E meus irmãos, de fato, o discipulado é o centro, é o motorzinho da vida cotidiana, da comunhão dos santos, é o discipulado. Mas muitos ainda pensam que discipulado é mais um evento, é mais uma atividade no grande calendário ativista de uma igreja. Aí você tem que arrumar tempo para uma programação de quinta-feira à noite, porque o pastor falou que tem que ir para a programação do discipulado. Irmãos, discipulado, ainda que possa ser um evento na agenda, não deve ser encarado como uma programação. Discipulado é um relacionamento pessoal com o Cristo que nos toca e nos chama para essa caminhada de sermos moldados, conformados, redefinidos, reinterpretar a realidade ao nosso redor pelo relacionamento pessoal com esta pessoa viva, o Filho de Deus, que nos maravilha e que nos dá esperança. O texto de hoje, ele mostra todas essas etapas nesse discipulado vida a vida, esse discipulado pessoal, e que nunca deve ser reduzido a uma programação. É a confrontação do Espírito Santo para nós nessa manhã. A pergunta: somos de fato discípulos do Mestre? E o texto vai mostrar isso em 4 pontos, crianças e adultos. O primeiro ponto é que nós devemos identificar Jesus corretamente e segui-lo. Crianças, identificar Jesus corretamente e segui-lo. Primeiro item do cardápio. João Batista, o primo de Jesus, voz do que clama no deserto, é ele que ocupa aqui um certo destaque nessa narrativa, e vimos nas 2 últimas semanas também. O homem que queria diminuir para Jesus crescer, que não era nem digno de desatar as correias das sandálias dos seus pés, porque Jesus é quem tem a primazia, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, a luz do mundo. João Batista já havia dito para a gente na semana passada que esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no dia seguinte, o texto nos diz aqui no versículo 35 que ele continua fazendo a mesma coisa. Ele agora vira para os discípulos que estavam com ele, haviam 2, e ele diz para eles: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, o grego aqui literalmente, vejam o Cordeiro de Deus. E o texto então nos diz que esses 2 homens que nós passamos a ver aqui, que é André, o versículo 40 identifica ele como André, e o outro provavelmente era João, o escritor do próprio livro, tá? Depois eu explico porquê, em outros sermões, porque que eu penso que aqui era João. Mas por que esses 2 então abandonaram João Batista, acabaram de deixar para trás o tutor deles, para seguir Jesus? Meus irmãos, porque era exatamente isso que João Batista queria que eles fizessem. Ele apontou na direção certa. Aquele para quem ele havia preparado o caminho era a realidade consumada agora. Então esses eram os primeiros discípulos de Jesus. E nós veremos também no texto Simão Pedro, versículo 42, e Natanael, versículo 45. Então aqui a gente tem esses iniciais.
E é interessante, a gente também poderia falar de Filipe, né? Mas é claro que João Batista está sendo usado, mas está sendo usado pelo próprio Jesus. Porque quem está chamando esses discípulos ao longo da caminhada é o próprio Cristo, é Ele que vai passando e dizendo, segue-me. É Ele quem dá a oportunidade de ser seguido por esses homens. Nós temos aqui essa cena interessante no versículo 38, né? Que Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiram. Jamais você está andando e de repente você olha para trás, tem gente te seguindo, né? E ele faz a pergunta retórica que a gente precisa ouvir. O que vocês estão buscando? Que buscais? E eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Aonde você mora? Ao longo do texto a gente vai ver vários momentos que os discípulos agora identificam os títulos e os atributos de Jesus por meio desses títulos. E João, o apóstolo, cada vez que um desses títulos aparece, ele vai explicando. Por exemplo, Cordeiro de Deus, a gente viu na semana passada, aquele cordeiro sacrificial que tira o pecado. Mas aqui agora aparece o título Rabi, e ele explicou o que no versículo 38? Que quer dizer? Mestre, mestre. O Rabi era identificado na cultura judaica como aquele que ensina, aquele que tem os seus seguidores. Então eles o enxergam como um mestre. Também a gente vai ver no versículo 41, Messias, o escolhido de Deus. Também veremos no versículo 49 a expressão Filho de Deus, um dos títulos mais importantes de Jesus em relação à Trindade Santa. E até no versículo 49 também, o Rei de Israel, o verdadeiro Rei, não só do Israel físico, mas como veremos, do Israel espiritual de Deus. À medida que eles vão conhecendo Jesus, sua admiração por eles vai crescendo. Meus irmãos, Jesus deixa eles irem lá na casa dele, olha o versículo 39. Ele responde para eles o quê? Vinde e vede. Meus irmãos, ele é Jesus, tá? O Filho de Deus. Mas você não vê ele aqui cercado de seguranças, impedindo ele, não posso dar autógrafo hoje, nada de autógrafo hoje. Venham ver a minha casa. Esse é o convite. E o texto fala que foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Não foi só lá dar uma olhadinha, 5 minutos e vaza. Passaram o dia com Jesus. Meus irmãos, você percebe que esse convite de segui-lo é muito mais profundo do que uma academia de eruditismo, onde Jesus fica num quadro branco e as pessoas pagam milhões de dólares para ter aulas com o grande mestre Jesus. Não é nada disso. É um homem-deus e um Deus-homem que os convida a segui-lo de uma maneira muito mais profunda, a participar da vida dele, dando oportunidade de que eles estejam ali. Meus irmãos, que significado profundo essa ideia de discipulado. Quanto mais tempo dedicamos a conhecer Cristo, mais compreenderemos e apreciaremos quem Ele é. Toda teoria que você sabe a respeito de Jesus precisa se tornar uma prática vivencial e relacional à medida que você gasta tempo com Jesus. Estava lá Marta lavando a louça, né, vendo Maria lá, e raivosa dentro do coração. Minha irmã não vem me ajudar. Senhor Jesus, por favor, peça para minha irmã vir me ajudar. Eu estou aqui lavando a louça, estou preparando as coisas, Senhor, fazendo tudo. Marta, está preocupada, Marta? Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Ela entendeu quem está dentro de casa com ela. E você está aí tentando trabalhar para mim, sem entender que eu estou trabalhando por você, salvando, cuidando, amando. Meus irmãos, nós só podemos conhecer alguém assim. Você só conhece Jesus gastando tempo com a palavra dele, lendo, não teorizando, mas entendendo, meditando. O que significa dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Rabi, que ele é o Cordeiro de Deus. Eu tenho que estudar os nomes de Deus, os atributos de Deus. Eu tenho que ter uma teologia real, vivencial. Você só conhece alguém assim. Às vezes o marido vira, fala assim, pastor, eu desisto, não tenho como conhecer a minha mulher, ninguém entende a cabeça da minha mulher. E acha isso, né? Ninguém entende as mulheres, né? Ninguém entende as mulheres. Mentira. Para entender a mulher, marido, você tem que gastar tempo com ela. Você tem que ouvir de verdade, não fingir que você está ouvindo. Ouça, gaste tempo, vai, compra um vinho, vai no restaurante, vai ouvir a sua mulher. Mulheres, não fica rindo não, vale para vocês também, tá? Meu marido, ninguém entende meu marido, a cabeça dos homens. Não é verdade, mulheres.
Não sejam arrogantes, ouçam seus maridos, gastem tempo ouvindo o que ele tem a dizer, e se ele é de pouca palavra, dá uma forcinha. Meu bem, você quis dizer isso? Ajude um ao outro. Marido e mulher precisam cultivar esse romance do livro de Cantares, em que eles só apreciam um ao outro, só sabem fazer poesia sobre o corpo, sobre as virtudes um do outro, quanto mais tempo gastam admirando, ouvindo, contemplando a obra maravilhosa de Deus, de dar um marido, de dar uma esposa. Esse é o encorajamento que a gente quer passar para os solteiros também. Apreciem uns aos outros como irmãos em Cristo. Não fica querendo só beijar na boca, não, tá, solteiros? Guardem os corações de vocês e gastem o tempo da solteirice de vocês conhecendo em Cristo uns aos outros. Gasta a língua, conversa, fala, ouve. Para você casar com alguém, essa pessoa precisa ser sua amiga, faça sua amizade com ela. Então esse princípio do conhecer a Cristo tem que ser transferido também pela maneira como conhecemos e gastamos tempo uns com os outros. Essa era a primeira coisa. Tem que identificar Jesus corretamente e tem que seguir o mestre que chama. Mas veja agora, meus irmãos, segundo ponto, segundo item do cardápio, crianças, é que nós devemos também apresentar e provar. Tá, crianças? Ó, apresentar e provar. Não é só identificar e seguir, mas é apresentar e provar. Porque Jesus está chamando discípulos para si, que também serão fazedores de discípulos. Esse é o sistema de Jesus. Jesus primeiro chama discípulos para si, mas logo ele os capacita e atribui responsabilidade para que eles também façam outros discípulos. E aqui agora, isso ainda é o estágio bem inicial, porque, meus irmãos, o texto vai dizer no versículo 40, olha aí, que era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, você imagina agora André chegando em casa, não sei onde ele encontrou Simão, ele fala assim: Simão, você não vai acreditar, nós encontramos o Messias. Você não ouve isso todo dia, né? João estava ali, provavelmente, ou Pedro estava ali cuidando das coisas dele. Como é? Que história é essa? O Messias. Sim, aquele escolhido de Deus, segundo a linhagem real de Davi, que seria maior do que o próprio Davi, os judeus sabiam disso, era desse que André estava falando para Pedro. E, meus irmãos, eu acho tão interessante que na cabeça de André não havia dúvidas, ele não titubeia, a mulher samaritana, quando ela vai falar, ela ainda escorrega um pouquinho nas palavras: eu acho que eu encontrei o Messias, porque ele falou da minha vida, ela está um pouco incerta, mas André não tropeça. Na cabeça dele estava claro. E, meus irmãos, eu acho que é notável, o pastor John MacArthur escreveu um livro sobre os discípulos de Jesus, os 12 homens, os 12 discípulos de Jesus, e ele menciona uma coisa interessante. Ele fala que, ainda que André não fosse se tornar um dos membros do círculo interno, né, do trio, Jesus, lembra Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia? Jesus tinha ali um círculo interno, né? André não ia fazer parte desse círculo, mas ainda assim, as referências a André no Evangelho de João sempre o retratam como um apresentador de Jesus para as pessoas. Ele é o mestre de cerimônia de Jesus, e ele ama fazer isso. Ele faz isso com Pedro, com o irmão dele. Ele faz isso com um menino, com um pequeno lanche, lá no capítulo 6, versículo 8. Há um grupo de gregos que se aproximou de Filipe, pedindo para conhecer Jesus. Aí André fala: Filipe, deixa comigo, eu resolvo isso. Meus irmãos, que lindo seu porteiro. Ele é o porteiro. A porta é Jesus, mas eu mostro como é que... Ali, ó, a porta. Quantas pessoas, eu quero fazer essa pergunta para você, quantas pessoas na sua vida têm a oportunidade de conhecer a porta, porque você é o porteiro que apresenta a porta? Você fala de Jesus? Você tem a alegria de falar: deixa eu te apresentar, esse é meu amigo, Jesus, o Messias. A evangelização pressupõe que haja uma disposição em nós de sermos intencionais nessa apresentação. A gente não pode se intimidar. Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, e você precisa se perguntar: de onde vem essa vergonha? Ah, pastor, é que eu sou tímido, é só uma questão de timidez. Eu não acho que seja uma questão de timidez de personalidade. Eu acho que é timidez espiritual, é timidez pecaminosa. A gente perde a glória de quem é que a gente está apresentando. Então você precisa gastar tempo com a glória de Jesus para apresentar a glória de Jesus. Afunde na glória de Jesus e apresente a glória de Jesus. Mas veja que não é só André.
O texto vai falar no versículo 45 agora de Filipe e Natanael. Vocês viram aí Filipe no versículo 45? Ele vai ser um dos 12, né? Vai ficar lá, claro, isso para a gente lá na lista de Marcos 3,18. Mas ele não vai só apresentar Natanael a Jesus. Esse Filipe também era um que traria alguns gregos para encontrar com Jesus. É ele que, com isso, prenunciaria que as nações, os gentios, como resultado da glorificação de Jesus, as nações viriam a Jesus por meio da sua morte e ressurreição. E aqui temos também Natanael, que aparece com outro nome, provavelmente, lá no capítulo 21, versículo 2, ele aparece como Bartolomeu, tá? Então, Bartolomeu e Natanael, provavelmente a mesma pessoa, está ligado a Filipe aqui na lista dos 12 apóstolos, mas é interessante porque Filipe encontra Natanael e diz para ele, olha o versículo 45, olha aí, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, o filho de José, ali, o carpinteiro, o primo de João Batista, ele é aquele a respeito de quem Moisés, na sua lei, Deuteronômio 18:15, virá um que é maior do que eu. E também, os próprios profetas prenunciaram esse aqui, ó, Jesus, o Nazareno, filho de José. Meus irmãos, que conexão, né? A lei que os judeus tanto admiravam, a antiga aliança com seus sacerdotes, profetas e reis, preparavam o palco e agora o personagem chegou, está ali, Filipe. Mas, meus irmãos, Natanael, talvez diferente um pouquinho de Pedro no primeiro momento, ele fala assim, como é que história é essa? Está mal contado. Pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Meus irmãos, eu entendo. Às vezes a gente não precisa ficar julgando os personagens bíblicos assim, que incrédulo esse Natanael, eu nunca faria isso. Faria sim. Meus irmãos, Nazaré não era nenhum lugar notável, ela não aparecia na literatura judaica, ela não era citada pelos grandes personagens da história, não havia nada a respeito dela, ela era insignificante como uma cidade. Então, quando ele ouviu que o Messias era de Nazaré, ele deve ter pensado, Filipe, tem certeza que você não está meio doidinho? Tem certeza que você não está meio louco das ideias? Como pode o Messias ser de Nazaré? E meus irmãos, vamos aprender uma coisa aqui hoje de manhã. Em vez de entrar numa grande discussão, sem fim, apontando dedos e raivoso, o que Filipe responde para Natanael? Venha e veja você mesmo. Meus irmãos, a apologética de Filipe, a defesa da fé de Filipe, não é uma teorização filosófica a respeito do Messias. Venha e veja você mesmo o que eu estou falando. Ele acessibiliza a oportunidade para que Natanael possa experimentar, possa ver, possa ter contato. É uma apresentação da pessoa, da sua obra, da experiência de conhecê-lo pessoalmente. E meus irmãos, graças a Deus, Natanael foi ao encontro de Jesus. Esse era o plano de Jesus desde o início. E se tornou um discípulo. Você já imaginou se Natanael falasse, não, eu não aceito isso, eu vou ficar aqui com o meu preconceito, sem investigar mais a fundo. Humanamente falando, ele teria perdido a oportunidade de conhecer o Messias. Meus irmãos, se você vira para uma pessoa, como fizeram comigo alguns anos atrás, antes da pandemia, falaram assim, Mateus, eu vou te levar para comer a melhor costela de Brasília. Aí você fala assim, nossa, a pessoa usa expressões fortes, é o melhor restaurante de Brasília, parece exagerado igual eu, né? A gente gosta de exagerar. Eu conheço o melhor restaurante de Brasília. Mas para você conhecer o melhor restaurante de Brasília, não adianta a pessoa ficar falando, não, lá é assim, você é recebido na porta de tal maneira, e aí a pessoa leva você na mesa e primeiro oferece uma taça de vinho. Para você não adianta isso. Não adianta você ficar ouvindo a teoria de quão gostosa é essa comida. Para você saber quão gostosa ela é, você tem que fazer o quê? Você tem que comer. Você tem que ir lá. Você tem que sentar na mesa. Você tem que ver o cardápio. Você tem que ver o sabor daquela comida.
Meus irmãos, tantas vezes eu e vocês estamos apresentando uma comida gostosa, Jesus, como uma série de coisas acessórias e paralelas, e a gente fica teorizando, nossa, eu já comi a melhor comida do mundo, e todo mundo fica assim, nossa, que legal, a gente faz isso com a nossa igreja, nossa, a igreja, não sei o que, meus irmãos, para de teoria e convida as pessoas para comer. Não fique enrolando, dá o prato, oferece a solução, a vida. A evangelização não é teorização, a evangelização é comida para quem está com fome. As pessoas a quem nós apresentamos a Cristo, ontem à noite eu estava pregando ali na Igreja Cristã Evangélica de Águas Claras, pastor Marquinhos fez uma menção interessante, ele falou que quando a gente olha para Águas Claras, a realidade não é de uma metrópole nova-iorquina urbana, não é nada disso, é de pessoas afundadas em depressão, e ansiedade, e medo, e isso não é só lá em Águas Claras, é aqui, meus irmãos, é no Guará 1, Guará 2, aqui na Estrutural, aqui atrás, no Plano, em Taguatinga, no Lago Sul, em todos os lugares as pessoas estão vazias, e elas não querem ouvir a teoria sobre a sua filosofia da religião. Elas não querem saber se a diferença teórica de você para os outros é que você é do calvinismo de primeira geração e não do calvinismo de segunda geração. Elas querem ouvir a Cristo. Elas precisam comer. Abra a sua boca e ofereça o pão que transforma vidas. Pregue a Cristo e não teorias a respeito dele. Fale do que Cristo fez por você, por exemplo. Apresente o Filho de Deus. Seja capaz de apresentar tudo a respeito dele. Mas fale como ele te alimentou. Como no deserto da sua vida, ele foi o pão que desceu do céu e te alimenta. E como domingo após domingo, ou quando nós temos a ceia e comemos desse pão. Você já contou para as pessoas como é gostoso participar da ceia? Como é bom. Aquele momento em que a nossa fé é confrontada, em que os nossos pecados são colocados de lado e que Cristo nos alimenta. Ele dá de beber do seu sangue, dá de comer do seu corpo. Não porque essas coisas se transformam, mas porque a presença real de Cristo conosco na ceia é apreendida pela fé. E nós como igreja nos alimentamos do Senhor. Chama para comer. Ué pastor, como assim? Eu posso chamar para participar da ceia indiscriminadamente? Não, não. Mas você fala, provai e vede que o Senhor é bom. Convida, por exemplo, para ir na sua igreja. Meus irmãos, é um mínimo que a gente poderia fazer por alguém. Quando a gente tem até, não sabe muito bem o que falar, né? Você fala assim, olha, eu não sei muito como te falar, mas eu tenho um carro e eu posso te dar carona. Domingo à noite eu vou passar na sua casa, 6 horas, e vou levar você para assistir culto comigo. Por que não? Fazer isso por um colega de trabalho. Alguém me disse ontem, que falou que conhece uma pessoa, falou assim, rapaz, eu fui descobrir que fulano de tal era crente, e a pessoa nunca tinha me convidado para a igreja dela, e a gente trabalhou anos lado a lado, mesa lado a lado, e essa pessoa hoje é crente, estava ressentido porque chegou na igreja e viu outra pessoa. Mas você é crente, você nunca me falou nada. A timidez da gente convidar as pessoas para comerem com a gente, partilharem do pão que é Cristo. Meus irmãos, Jesus nos conhece. E ele vai caminhar aqui, já caminhando para esse terceiro ponto. Crianças, olha o terceiro ponto. Esse que a gente agora está compartilhando e provando. O terceiro ponto é também quem redefine e reinterpreta. Consegue escrever essas duas palavras? Ele vai redefinir a nossa identidade e vai reinterpretar a nossa realidade. Então, redefinir e reinterpretar. Porque, meus irmãos, nesse encontro entre pessoas, no versículo 42, olha aí o versículo 42, a segunda parte dele. Depois que André apresenta a Jesus a Pedro e Pedro a Jesus, o texto diz, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O nome dele original era Simão, assim como Abraão, onde se Abraão era Abrão. No primeiro encontro, porque a gente acostuma com essas narrativas, não tem. Primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus olha, vamos mudar esse nome. Primeiro encontro. Quem faz isso? Alguém já fez isso com você? Primeiro encontro, a mulher quer casar com você e fala assim, ó, você vai botar o meu sobrenome, hein? Vai botar meu sobrenome. Quem faz isso?
Apenas aquele que tem poder de nomear e ressignificar. Nas Escrituras, a doutrina do Criador é a doutrina daquele que cria e atribui nome e significado às coisas que ele faz. Quando Deus quer arrumar uma esposa para Adão e Eva, ele fala, Gênesis 2,18, viu Deus que o homem estava só, e fala assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que Deus faz com Adão naquele momento? Leva ele para dar nome para os animais, para ver se ele acha uma parceira para ele, né? Ainda que Adão vá participar desse processo, ser um colaborador mordomo de Deus, de atribuir significado à criação, né? Então aquela lá vai ser a hipopótamo, aquela lá vai ser a girafa, né? Aquele ali vai ser o orangotango, tudo mais por aí vai, né? Mas entre todos os animais criados não havia uma que lhe fosse auxiliadora, porque esposa não é animal, esposa é gente com dignidade e honra, feita à imagem e semelhança de Deus, arrancada da costela de Adão. Isso é esposa. Mas ainda assim Deus dá nomes, né? Adão, que tem a ver com a ideia da terra. Adão, o hebraico, está ligado à terra. Eva, mãe dos seres humanos. Deus dá nome, mas Deus também vai entrando na história das pessoas e vai dizendo, a partir de agora você não é mais Abrão, você é Abraão. Porque de ti farei uma grande nação, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar a obra que eu vou fazer. Se tu uma bênção, Abraão. O descendente vai vir da tua linhagem, então ele muda Abraão, Sarai, a estéril, vai se tornar Sara, uma princesa do Senhor que vai dar à luz. Deus entra na história e modifica, então Deus agora, meus irmãos, quando ele atribui um novo nome a esse Simão, ele está redefinindo a pessoa e o seu destino. Ele não viu apenas quem Simão era, mas quem ele se tornaria no Senhor. E é por isso que ele deu um novo nome. Cefas em aramaico, Pedro em grego, tá? Então, esse com 3 nomes é a mesma pessoa, tá? Simão, Cefas e Pedro, mesma coisa, é só um pouquinho de poliglotismo aí para você aprender, tá? O que significa Pedro? Rocha. Meus irmãos, eu e você sabemos que Pedro não é assim uma rocha tão sólida ao longo dos evangelhos, né? Mas esse nome vai ficar claro e vai reaparecer depois quando Jesus deu a oportunidade a Simão de confessar corretamente que Jesus é o Cristo, lembra? Quem os outros estão dizendo que você é? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem disse isso foi Simão. E foi naquele momento, em Mateus 16, 17 e 18, que Pedro se tornou uma rocha, como se ele fosse um papa da igreja. Foi a declaração dele a respeito de Cristo que é a rocha. É a rocha? Sim, Pedro, você está certo. E sobre essa rocha, Cristo, edificarei a minha igreja. E não sobre o Papa, a igreja do Senhor. Não tem linhagem petrina apostólica papal. Não. Cristo sempre foi a rocha da igreja. A gente tem que ler a Bíblia, gente. A pedra angular sobre o qual o edifício é construído é Cristo. É a declaração de Pedro, e é enquanto Pedro está ligado a essa afirmação e a essa fé, que ele se torna um apóstolo angular para a igreja. De fato, Pedro foi muito importante depois, não é verdade? 2 epístolas, a liderança entre os apóstolos, mas não é porque Pedro era forte, é porque Deus era forte. Paulo também era fraco, mas ele fala, quando eu sou fraco, eu sou forte. Deus é forte em mim, com a sua identidade. Meus irmãos, quando Deus dá um novo nome, Ele introduz uma mudança de propósito e significado àquela pessoa. Não aconteceu só com Pedro, aconteceu também uma versão disso com Natanael, versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael estava lá todo cético, pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Aí quando ele chega, Jesus, antes mesmo de falar qualquer coisa, eis um israelita em quem não há dolo, um verdadeiro. E meus irmãos, Jesus já sabia algo a respeito de Natanael, antes mesmo deles dois se conhecerem pessoalmente. Isso só é possível porque Jesus é o Deus eterno, que nos conhece antes mesmo de nos criar. Foi Ele quem criou Natanael, para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, ele está usando essa mesma dinâmica da declaração da pedra de Pedro, como Jesus, mas para falar também que o verdadeiro israelita em quem não há dolo,
era a fé que o próprio Natanael teria em Jesus. Quem seria o verdadeiro israelita em quem de fato não há dolo, senão o rei de Israel? Essa foi a conclusão de Natanael, versículo 48. Olha aí o versículo: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Concluí, Senhor, descobri. Há quem diga que não dá para descobrir a roda. Ele descobriu a roda. Eu descobri a roda. É o que vai fazer as coisas rodarem, a salvação. Meus irmãos, Natanael vem a Jesus em busca de razões para crer ou não crer, mas o conhecimento testado e aprovado que ele passa a ter de Jesus é convincente o suficiente. Esse é o Filho de Deus, ele me conhece. Não é o que aconteceu com a mulher samaritana, ele falou da minha vida, ele me conhece. Meus irmãos, todos aqueles que pertencem a Cristo são conhecidos de Cristo muito antes de serem de Cristo. Quando você começa a sua caminhada de discipulado rumo ao Senhor, você não está descobrindo nada. Você não está indo pela sua força, pelas suas pernas. Olha, agora eu descobri que eu sou cristão. Não! É Ele que quis fazer de você um servo, um discípulo. E eu quero que você entenda o quanto que essa mensagem nos consola, meus irmãos. Sabe por que nos consola? Porque Deus sabe de que argila você é feito, pecador. E às vezes na nossa cabecinha religiosa, a gente tenta fazer uma ótica de que primeiro eu tenho que me tornar uma boa pessoa, e eu tenho que cumprir toda a lei de Deus, e ser uma boa pessoa, então eu sou digno de ser filho de Deus. Aí Jesus vira para o jovem rico e fala assim: é mesmo? Você acha que você é essa Coca-Cola toda do deserto? Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens aos pobres e assim me segue. E o jovem saiu de lá muito triste, porque ele concluiu, como todos nós, que ninguém consegue seguir os mandamentos do Senhor. O coração dele estava preso naquilo. Já imaginou se isso fosse fator condicional para ser discípulo de Jesus? Vamos fazer uma prova. Você vai virar membro da Igreja Presbiteriana Redenção, a gente te dá um formulário aqui, você primeiro precisa responder todas as 613 leis da Torá, tá? E aí depois a gente vai falar da sua vida pregressa, pior do que a análise de juiz para o Supremo, viu? Vamos falar da sua vida pregressa. Não sobra um, meus irmãos. Mas isso nunca foi pressuposto para ser discípulo. O único pressuposto é a eleição e a fé que ele atribui ao crente. Fé para falar: Senhor, não eu, mas tu em mim. Fé para dizer: Senhor, eu não dou conta, mas se o Senhor disse que dá conta por mim e em mim, então eu dou conta. Faz em mim conforme lhe apraz. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou, que eu sou pecador. Mas o Senhor diz na palavra que o Senhor morreu por mim, pelos seus discípulos, para nos dar o perdão dos pecados, e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Senhor, eu sou teu, a minha vida está aqui, Senhor. Faz de mim um vaso novo, Senhor. Deus vai mudando a vida de Pedro, Filipe, Natanael, da Eudalva, da Socorro, do Vitor, do Maurílio, ou do Maurício, da Ana Cláudia Palmeira, do Gabriel, da Raquel, do Joey, do Abner, do Mauro Meister, da Larissa. É aquele que chama quem tem poder para mudar quem é chamado. Amém, irmãos? E o texto termina dizendo que compete a esses homens nós ficarmos maravilhados e esperançados. Quarto item do cardápio, crianças: maravilhados e esperançados. Palavra estranha, esperançados? Último. Jesus termina versículo 50, olha aí. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Você ficou surpreso por esse milagre, Natanael? Porque eu descobri o seu nome? Porque eu falei o teu nome? Natanael, você não sabe do culto um terço. Você não sabe nada. Os milagres terrenos de Jesus não eram a obra toda de Jesus, eram apenas indicativos de uma obra superior. Ainda que a gente aprecie milagres como esse que Jesus faz, falar o nome de alguém, mudar o nome de alguém, curar um braço, uma perna,
Eles são apenas indicações de realidades maiores, que prometem a obra da salvação. E Jesus termina dizendo no versículo 51, em verdade vos digo, Natanael, Filipe e toda a igreja do Senhor, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você acha que falar o teu nome é alguma coisa? Quero ver o que você vai achar quando eu cumprir Gênesis 28, 12, o sonho de Jacó. Ele volta lá em Gênesis, no meio do nada, séculos antes, para falar do sonho que o Jacó, o fugitivo de Deus, estava fugindo de Deus. E aí, de repente ele sonha e ele vê o quê? Uma escada. Crianças, ele viu uma escada. E nesse sonho que ele relata para a gente, havia anjos descendo do céu e anjos subindo do céu por essa escada que conecta a eternidade com a vida que nós estamos vivendo aqui, e que ajuda coisas descerem, bênçãos descerem e pessoas subirem. Que escada é essa? Ele está falando, essa escada é o Filho do Homem. Aleluia! Meus irmãos, seria impossível ao homem alcançar as coisas de Deus, seria impossível, mas Deus nos dá uma escada, morta e ressurreta, que cumpriu toda a lei de Deus, e por ela, não só os anjos sobem e descem, mas a gente sobe, a gente sobe. Como é que alguém conseguiria escalar essa escada? Eu lembro Daniel pequenininho, 2 anos, pela primeira vez tentando escalar o braço do sofá principal da sala. Eu chego na sala, quando eu vejo ele está lá, desse jeito, meus irmãos, tentando subir. Não façam memes de mim, por favor, já deu. Meus irmãos, está lá o Daniel tentando subir. Ele porque queria subir no braço do sofá. Era a meta de vida dele. Ele não tinha condições, ele não tinha altura para isso. Então o que o papai fez? Pega a mãozinha, bota por baixo do bumbumzinho dele e joga para cima. E quando ele subiu, né? Ele olhou assim, eu estou aqui em cima. Meus irmãos, quase que ele fez assim, tantará, como se ele tivesse subido sozinho. Mas foi a mãozinha do papai jogando ele para cima. Que mãozinha maravilhosa de Deus que nos joga lá em cima, meus irmãos. Porque eu e vocês nunca conseguiríamos subir com as nossas perninhas pecadoras. Mas Jesus se fez homem e morreu e ressuscitou e subiu aos céus para preparar a morada, porque assim como Ele está lá em morada celestial, nós nos encontraremos nas alturas com Ele, e novos céus e nova terra estão reservados para os discípulos de Jesus. Nós estaremos aonde Ele está, e Ele nos deu o Espírito Santo para garantir no nosso coração de que a gente vai estar lá com Ele. Aleluia! Maravilhados e esperançados. É assim que se faz discipulado cristão, meus irmãos. Discipulado cristão, e eu termino o meu sermão dizendo, discipulado cristão não é um conjunto de programações, ainda que a gente possa com tranquilidade usar as nossas programações, como fazemos nessa igreja. Mas é muito mais do que isso. Discipuladores dessa igreja, homens e mulheres, prestem atenção. O discipulado não é um item na sua agenda para você preparar um estudo e isso está bom. É um convite para que os seus discípulos que foram confiados ao seu grupo discipulado conheçam Jesus pessoalmente. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu espero que você, discipulador, que está fazendo discípulos hoje, chame pessoas para entrarem nessa casa de Jesus, que é a palavra de Deus. Venham comer com Jesus, venham ouvir a sua voz, venham receber a sua doutrina, venham ter os seus pecados confrontados e perdoados. Vocês que estão sendo discipulados hoje em dia, é assim que a gente vai para o discipulado, com esse espírito de quem quer comer do Senhor, ter conversas com Cristo pelo seu Espírito Santo e pela palavra. E ao mesmo tempo, meus irmãos, o discipulado vai bem além da programação de quinta ou terça-feira à noite. O discipulado é quando você
decide ser um porteiro para os colegas de trabalho, ou para as pessoas que chegam na igreja, e fala assim: vem cá, deixa eu te apresentar Jesus, o meu amigo. E você acolhe essa pessoa e você decide não delegar ela para outros, mas você fala assim: eu posso fazer isso por você, eu posso te apresentar, meu nome é André, meu nome é Felipe, meu nome é Natanael, deixa eu te apresentar aquele que mudou o meu nome, que mudou a minha vida. E você acolhe essas pessoas, e você não só coloca o telefone delas no cadastro, mas você fala assim: essa semana eu vou ligar para essa pessoa, eu vou marcar um café com ela, e eu vou levar a Bíblia de Jesus, e a gente vai sentar e conversar, ou eu vou perguntar sobre a vida dela. E nós vamos aplicar a escada da graça nos relacionamentos mais ordinários e cotidianos. Meus irmãos, quando isso acontece, nós somos conformados a Jesus. Fomos adotados por Ele, como porquinhos da Índia que não mereciam nenhum amor, que não havia nada belo em nós. Mas Ele era belo e maravilhoso. E Ele nos pegou e botou a gente no colo dEle e falou: eu vou cuidar de você, fica tranquilo, nós vamos juntos até o final. Que a gente possa contar essa história de quem nos adota para os pecadores nesse mundo, amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua infalível, inerrante e inspirada palavra, porque ela não falha mesmo. A história é verossímil, ela é correta. O justo de Deus chama pecadores ao arrependimento e para seguirem a Ele. É o Espírito Santo de Deus que está nessa manhã, Senhor, a cada um de nós, dizendo: toma a tua cruz, diga não a você mesmo e siga o Mestre. Ó Senhor, dá-nos fidelidade em segui-lo. Convence o nosso coração da justiça e do juízo. Livra-nos dos preconceitos a respeito do próprio Filho de Deus. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Pode sim, Senhor, o Messias, o Rei de Israel. Que as nossas vidas estejam diante do Senhor nessa manhã, para o Teu inteiro agrado, e para que o Senhor nos use para convidarmos outros a segui-lo. Em nome de Jesus. Amém.